Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso workshop de piano em que estamos falando sobre técnica pianística atacando nos exercícios para os 5 dedos. Na verdade, vamos atacar os exercícios agora, no nosso terceiro episódio. Os 2 primeiros episódios foram preparatórios, eram necessários. Eu confesso que quando eu elaborei esse workshop, eu pensei em começar dessa aula aqui, depois explicar a parte introdutória, mas não deu certo, eu comecei a gravar tudo de novo, então essa não é a primeira tentativa, é isso mesmo, fazer vídeo não é fácil, mas estamos aí. Agora nós vamos atacar direto no exercício. Os exercícios estão no nosso PDF, como eu falei, nos outros 2 vídeos. Vamos usar tudo aqui, sem restrições, vai estar tudo na tela, sem restrições. Mas, se você quiser o PDF, uma versão colorida para você usar e uma versão em preto e branco para você imprimir, é só acessar o link aqui na descrição, custa apenas R$10. Considere como se fosse um agradecimento, uma contribuição para esse canal continuar produzindo coisas e assim a gente continuar trazendo material. Então é isso. O que falamos no primeiro episódio? Como se sentar ao piano. E aí vimos um monte de coisa que é necessária antes da gente começar. O que vimos no segundo episódio? A forma de mão e exercícios elementares sobre o ato de tocar piano. Agora nós vamos progressivamente fazer os exercícios e ir discutindo coisas na prática mais do que foi feito antes. Que antes nós ficamos muito em fundamentos. Eu já deixei uma tarefa para vocês, que era fazer a ação de um dedo e depois de 2 dedos. Agora nós vamos usar 3 dedos, os chamados dedos da precisão. Percebam que a parte 1 está escrito dedos de precisão e tem uma pequena descrição. São chamados de dedos de precisão porque são os dedos que usamos para realizar movimentos de pinçar objetos, por exemplo. Como é que eu faço para mexer no meu óculos, por exemplo? Eu faço assim, ó. Mexi no meu óculos aqui, ó. Esses dedos. Ou assim, pode ser também. Mas eu nunca vou fazer assim, né? Mexi no meu óculos. Posso até conseguir, mas vira quase um esporte, né? Porque eu preciso ter uma técnica aqui para conseguir fazer. Aqui não, aqui é uma natural. Vou mexer no meu fone, mesma coisa. Aqui no caso eu estou pegando com o 4º dedo também. Mas a ação está direcionada para os movimentos de pinçar. Vou mexer no fio aqui, ó, que está me atrapalhando, ó. Peguei o fio com o quê? Com o polegar e com o indicador. Vou pegar um objeto, como uma caneta. É difícil às vezes acertar a câmera. Como uma caneta. Aqui, ó. Quais são os dedos, ó? 1, 2 e 3. É assim que a gente segura uma caneta. É assim que a gente segura, qualquer objeto que a gente precise pinçar, É aqui que está a ação. Então esses dedos são os dedos da precisão. Porque o que acontece, gente? A técnica tradicional, ela entende que os 5 dedos devem ser iguais. E não, os dedos não são iguais. Os dedos são diferentes. Nossos dedos são diferentes. O polegar, por exemplo, é um dedo muito especial. Ele é o único que faz a rotação. Esse movimento de rotação. Só o polegar faz. Por quê? Porque o polegar tem uma série de tendões aqui. 1, 2, 3, se eu não me engano são 4. Tem uma série de tendões. Ele é o dedo diferentão da parada aqui, É o polegar. Qual é a característica do polegar? Ele é o dedo mais pesado. Mas ele também é um dedo de precisão. Então ele é um dedo pesado, mas ao mesmo tempo ele é um dedo muito preciso. É muito fácil articular com o polegar, mas ele é pesado. Então dependendo do que você for fazer, ele pode não ser o mais indicado. Como ele é o mais pesado, ele também é o mais forte. Você consegue deduzir qual é o 2º dedo mais forte da mão? Pausa o vídeo e pensa. O 2º dedo mais forte da mão, acredite ou não, é o 5º dedo. Por quê? Porque o 5º dedo, ele está na extremidade, ó. Eu consigo atacar com o movimento do braço de forma pontiaguda com força, coisa que eu não consigo fazer, por exemplo, com o 3º dedo. Eu não consigo. O 3º dedo, ele é considerado o dedo mais fraco. O 3º dedo é o mais fraco, por incrível que pareça. Depois, o dedo mais forte aí fica interpretativo. Pode ser o 4º, pode ser o 2º. O 2º dedo ele está numa extremidade aqui, ó. Se você desconsidera o polegar, o 2º dedo está numa extremidade, mas o 4º dedo, por ser um dedo longo, ele também tende a estar na proximidade. Ele é quase que um 5º dedo também, Porém, o 4º e o 5º dedo, eles não são muito bons para precisão. Então são dedos que demoram um pouquinho mais para a gente poder desenvolver agilidade neles. Então a gente vai ter uma parte só dedicada a eles nesse nosso workshop. Então a gente começa com esses 3. Com esses 3 você
fundamenta os movimentos da tua técnica, depois a gente parte para o difícil. Inclui 5 e depois vamos nos dedicar somente a esses 2 dedos. Então vamos lá. Bom, o primeiro exercício está aí na tela. Se você não sabe ler partitura, não está muito familiarizado com partitura, não tem problema, tá? Você confere aqui no link, a gente tem um curso de teoria e percepção, em que o primeiro módulo é gratuito, e no primeiro módulo você vai aprender a ler essa partitura aí, tá? Mas se você toca piano, você tem que saber partitura, não tem como fugir muito disso, né? Então, se você tem dificuldade de ler partitura, confere o link aqui na descrição, a gente ensina lá, você vai sair sabendo ler isso aqui. Mas a grande questão aqui não é ler tudo, tá? É meio que memorizar os exercícios, porque a ideia aqui não é você ficar lendo, não são exercícios de leitura, são exercícios de técnica. Então o ideal é que você memorize, vá para o piano e faça os movimentos observando a sua mão. E aí, qual é o objetivo desse exercício? Isso vai variar bastante também. Nesse caso aqui, nós vamos começar pensando no seguinte. Em primeiro lugar, mãos separadas. Ainda assim, mãos separadas. Não adianta eu querer juntar as mãos agora, você pode juntar as mãos depois, mas na verdade, esse exercício ele está escrito, aliás, o livro todo ele está escrito, o e-book todo está escrito para as 2 mãos, mas você deve começar a estudar de mãos separadas. Você só vai juntar as mãos depois, tá? Não pode já começar a juntar as mãos, você pode fazer o que você quiser, mas é importante que você tenha isso em mente. Dependendo do que você fizer, você não vai estar conseguindo dar atenção para tudo, e aí vale a pena separar as mãos. Por isso que eu acho que a aula presencial ela é insubstituível, esse workshop aqui é para somar, não para substituir. Então, é a nossa ideia aqui da Ars Online, tá? É contribuir e não tentar brigar com a aula presencial. A aula presencial vai tratar tudo isso de uma maneira mais específica, vai observar você e vai dizer o que você precisa fazer. Aqui a gente tenta ajudar dando princípios, dando parâmetros para que você tenha mais condições de se conhecer e de observar o que está acontecendo com você. Então a minha dica é, comece de mãos separadas para você poder observar com atenção o que acontece com uma mão, o que acontece com o seu corpo, depois você parte para outra. Então, por mais que o livro inteiro esteja escrito para as 2 mãos, você deve primeiro pensar em tocar de mãos separadas, tá? Então vamos fazer aqui o exercício primeiro. Eu vou começar com a mão direita. E aí, mais uma vez, lembrando, tá escrito para ser tocado no Dó 3? Sim, mas eu vou tocar no Dó 4. Porque o Dó 3 vai fazer eu ficar com a mão para dentro. Eu não quero isso. O Dó 4 vai fazer com que eu fique com a mão numa posição mais confortável. Então a primeira coisa que eu vou fazer, mão direita, eu vou tocar o primeiro compasso, vou parar na primeira nota do segundo compasso. Então, postura, respira fundo, vou diminuir o ritmo, vou tentar entrar aqui num estado que é necessário para a gente fazer esses exercícios, que não é um estado de correria, mencionei isso no vídeo passado, e vou começar. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, é só isso. De novo. E aí lembrando, a forma de mão ela é muito importante. Mas e aí, tenho mais referências? Tenho. Quando você for tocar, você deve tocar pensando em tocar com a polpa do dedo. Entre a polpa e a ponta, tá? Entre a polpa e a ponta. Nem tanto na polpa, porque você pode desenvolver isso aqui, ó. Um dedo reto ou um dedo que dobra a falange para dentro, a gente não quer isso. E nem tanto na ponta, porque senão você vai desenvolver essa mão de garra aqui. A minha mão ela tem uma tendência de subir muito para a ponta. É uma característica da minha mão, tá? Mas eu sempre tento, e aí esse é um dos motivos que eu volto para esses exercícios, eu desenvolver um toque um pouco mais para a polpa, porque às vezes o excesso de ponta me atrapalha. Então, por exemplo, eu volto para esses exercícios, entre outros, visando esse tipo de objetivo. Então, mais uma vez, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, só mão direita, respira fundo, diminui o andamento, ou diminui o ritmo, como a gente fala na linguagem popular, e vou mais uma vez. Ó, quando eu toquei o segundo dedo, o meu terceiro dedo se mexeu um pouco. Significa que eu não estou num estado de relaxamento, de concentração, que eu estou gravando esse vídeo, é uma coisa nova para mim, me tira da minha zona de conforto. Então, isso mexeu comigo ao ponto de quando eu toquei o segundo dedo, eu senti uma tensão no terceiro, então parei imediatamente. Vou de novo.
Você pode fazer nesse andamento, como você também pode fazer no andamento ainda mais lento, ainda pensando como um exercício elementar. E aí, mais uma vez, a mão direita, a observação dos meus 3 dedos aqui fica prejudicada pela câmera, né? Que a câmera está pegando de lá para cá. Então eu vou tocar um pouquinho com a mão esquerda. Mais uma vez eu vou tocar com a mão esquerda uma oitava acima para vocês poderem ver melhor. Mas assim, o ideal é eu tocar aqui, ó. Tá? Nem tanto aqui, porque minha mão está um pouco para dentro. Aqui seria um bom lugar, ó. Esse é um bom lugar para você estudar, tocar no Dó 1. Na altura do Dó 1, no caso Sol 1, né? Porque eu vou fazer agora Sol, Fá, Mi, né? Mas eu vou tocar aqui para ficar mais próximo da câmera, tá? Para vocês poderem ver, ó. Uma coisa que você pode fazer é um movimento de alavanca. Desce uma, sobe a outra, desce uma, sobe a outra. Você também pode fazer isso como um exercício elementar. Lembrando que aqui a ideia é o toque aderente. Então o que eu quero aqui? Eu quero que os meus dedos fiquem colados no teclado e eu quero eliminar ao máximo a tensão restante, a tensão que está no meu corpo todo, a tensão que está nos outros dedos, a tensão que o movimento, a tensão que gera um dedo duro, a tensão que gera um movimento involuntário. É isso que eu estou buscando aqui. Eliminar essas tensões e fazer esse toque entre um dedo e outro, mantendo o dedo colado no teclado. Esse é o toque aderente. Indo até o fundo da tecla. Ó, agora teve um gatilho ali no Dó, no polegar. Quando você voltar com o teclado, principalmente se você está num piano acústico, tenta sentir a tecla fazendo assim no seu dedo depois, ó. Ó. É difícil mostrar isso em vídeo, é impossível. Mas eu sinto a tecla voltando, ela volta com o meu dedo, mas existe um mecanismo ali dentro que faz com que ela depois meio que dê um tapinha no meu dedo, sabe? O teclado, eu tenho teclado também, teclado isso pode não acontecer, porque são mecanismos mais simples. Muito bem, eu vou voltar aqui agora para a região correta, tá? E agora eu vou fazer o número 1 completo, do começo ao fim. Vamos lá, o número 1 completo do começo ao fim. Muito bem, vale a pena fazer do começo ao fim? Vale, porque também é uma questão de concentração. E a concentração ela é importante porque para que esses exercícios tenham um resultado, você precisa estar conectado com essa prática mentalmente. Isso pode parecer besteira, mas é verdade. É aquilo que eu falei no último episódio. Se você vem com a atenção acumulada do dia, pensando em 1000 coisas, você não vai conseguir aproveitar isso muito bem. Então, o ato de tocar um instrumento é também um ato de autoconhecimento, de relaxamento. Só assim a gente consegue ajustar o nosso corpo para essa prática e se conectar com a música e extrair o máximo que a gente pode dessa atividade. Então, lembrando que você, antes de se preocupar em fazer com as 2 mãos, antes de se preocupar em fazer isso rápido, tudo isso precisa estar bem fundamentado, mas depende muito de qual é o seu objetivo, depende de qual é a sua estrada. Eu já toco, eu já sei, eu quero fazer uma coisa mais direto ao ponto. Tudo bem, não tem problema,
mas não deixe de considerar essas etapas, mesmo que você já tenha experiência. E lembrando que em qual região eu vou tocar? Isso depende muito. Eles estão escritos para serem tocados aqui, mas a minha mão direita, ela fica mais confortável aqui, e a minha mão esquerda fica mais confortável aqui. Então agora vamos para o exercício número 2. A grande diferença do exercício 1 em comparação com o 2 aqui é que nesse nós temos um movimento de terças. Vocês podem perceber pelo terceiro compasso. Você pode fazer só esse movimento antes de pensar em tocar o exercício inteiro. Esses exercícios não são feitos para serem tocados sempre do começo ao fim. Você pode tirar partes para estudar. Esse Dó Mi é uma novidade em relação ao que aconteceu antes, então eu vou tocar só isso primeiro. É um movimento do primeiro para o terceiro dedo. É um pouco diferente, porque antes nós estávamos só trabalhando em graus conjuntos, o polegar com o segundo dedo e a passagem do segundo para o terceiro. Agora nós temos um movimento de uma terça, um salto de terça. Enquanto eu faço esse movimento de terça, esse salto de terça, como é que está o meu segundo dedo? Como é que está o meu indicador? Ele está colado ao teclado ou ele se movimenta também? Tudo isso você vai observar. E lembrando que fazer devagar é a ordem. Você pode fazer mais rápido? Pode, mas é a hora de fazer rápido? Depende do seu caso. Aqui nós estamos fundamentando uma técnica. Então, façam devagar, não pensem em velocidade ainda, a não ser que você saiba o que você está fazendo. A ideia aqui é independência de dedos, independência dos movimentos. A velocidade ela vai vir naturalmente. Então, muita calma nessa hora, faz devagar. Então, vamos fazer aqui o número 2, ainda de mãos separadas, dessa vez eu vou fazer com a mão direita. Lembrando que o objetivo aqui é memorizar e fazer olhando para a mão. Então eu vou fazer mais uma vez, sem olhar para o exercício, e se eu tocar um Dó Ré a mais, um Dó Mi a menos, não importa. O exercício é Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Mi, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Mi, Dó. É isso, tá? Então eu vou olhar para a minha mão e não vou me preocupar com a quantidade de Dós e Rés e Dós e Mis que acontecem. Eu vou priorizar o quê? O movimento do Dó para o Ré, do polegar para o segundo dedo, e Dó Mi, do polegar para o terceiro dedo. Mais devagar. Bom, é isso basicamente, né? Então vamos agora para o terceiro exercício. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar o que você está achando. Era o que você esperava, estudar técnica pianística? E tão devagar assim, em marcha lenta? A gente nunca espera isso, né? Vou contar uma história aqui só para quebrar um pouco, a gente entra no exercício número 3. Teve uma época que eu fiz um workshop, na verdade um intercâmbio, em que eu fiz umas aulas na Hungria, né? E fiz com o professor húngaro. E aí no final desse tempo que eu fiquei lá tendo aula, eu presenteei o professor com uma cópia da Sonata Breve de Lourenço Fernandes que eu vim estudando na época para minha formatura, e ele me presenteou com esse livro aqui, que é o livro Donani, é um livro de técnica pianística também, um livro húngaro, bem interessante, que eu vou citar mais no final desse workshop. E é o livro que ele usava, vocês veem que tá meio velhinho, né? É o livro que ele usava.
Então tinha umas orientações aqui, toda hora aparecia isso aqui, ó, no livro, Lassan. Vocês estão vendo aí, ó, escrito em lápis? O professor dele escrevia isso para ele. Tem vários momentos aqui escrito Lassan. E se você vai no Google e coloca Lassan, o que é Lassan? É lentamente, é devagar. Ou seja, é um problema mundial isso. Estudantes não tocam devagar, estudantes querem tocar rápido. Então essa é mais uma coisinha lá que entra na receitinha de bolo da vovó que dá certo para todo mundo. Tocar devagar, tá, gente? Então vamos aqui para o exercício número 3. O que tem de novo no exercício número 3? Agora a gente tem o movimento do terceiro para o segundo dedo. Essa é a novidade. A gente repete o movimento de terças. E agora a gente vai para o segundo dedo também. Essa é a novidade. O restante nós já estávamos fazendo antes. Então, aproveitando que nós já estamos repetindo ideias, eu queria trazer mais uma novidade para vocês nesse terceiro exercício, que é a posição Chopin. O que é a posição Chopin? Vocês percebem que todos os exercícios estão escritos em Dó maior, né? Todos os que a gente fez até agora e todos os que nós faremos estão escritos em Dó maior, ou seja, somente usando o pentacorde de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, com as duas mãos. Mas isso não significa que você deva tocar somente usando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, vamos conhecer a posição Chopin, que é um outro lugar no teclado. O que você vai fazer? Você vai posicionar o dedo 2, 3 e 4 em cima das 3 teclas pretas. O polegar você vai colocar no Mi ou no Fá, depende do tamanho da sua mão. Eu prefiro no Mi. O quinto dedo você coloca em cima do Si ou do Dó, depende do tamanho da sua mão também. Eu prefiro o Si. Minha mão não é tão grande assim. Bom, como nós só estamos tocando esses 3 dedos, nós vamos tocar o Mi, no meu caso, o Fá sustenido e o Sol sustenido. Então, a outra posição é uma posição um pouco mais natural, um pouco mais interessante para que nós tenhamos a forma de mão ideal. Se você quiser fazer todos esses exercícios na posição Chopin, você pode fazer. Percebam que assim eu não tenho nem um dedo muito na ponta e nem um dedo muito esticado. Então eu consigo trabalhar melhor a forma de mão ideal, fica mais anatômico. Por isso chamado posição Chopin, ele que veio com essa ideia para quebrar a ideia de que tudo deveria ser feito nas teclas brancas. Então, fica aqui o convite. Esses 3 dedos aqui apoiados no grupo de 3 teclas pretas e os dedos das extremidades, o polegar e o dedo mínimo, apoiados em seus devidos lugares. No meu caso, no Mi, tecla branca, e no Si, tecla branca também. Então, nós vamos fazer o exercício número 3. Eu vou fazer com a mão esquerda. No caso, eu vou tocar Si, Lá sustenido e o Sol sustenido. Vou fazer na posição Chopin. Vamos lá. Muito bem, pode ser um pouco difícil fazer essa transposição de primeira. O que é a transposição? O que está escrito em Dó maior, eu estou tocando na posição Chopin. Vocês vão perceber que o e-book sugere outras tonalidades e nós vamos usar várias tonalidades aqui ao longo desse workshop. Então, aqui, logo já no exercício número 3, eu estou fazendo na posição Chopin. Já saí só da organização em teclas brancas. Isso é revelador, tá? Se você faz em outras posições, a tendência é que você desenvolva melhor sua técnica, porque a gente não toca só em teclas brancas. E uma das grandes questões da técnica pianística é a gente aprender a tocar aqui, né, no meio das teclas pretas. Essa é uma dificuldade que o pianista tem normalmente, principalmente porque a escola básica fica muito presa às teclas brancas, né? Então, na posição Chopin, ficaria aqui. E na mão direita, como é que fica? Vou fazer também.
Também na posição Chopin, lembrando que eu vou tocar o Mi e o Si, mas eu também poderia tocar o Fá e o Dó se eu quisesse, tá? E depende muito da mão, né? Depende muito da mão, na verdade. Do tamanho da sua mão e do que você achar mais confortável. O que importa é você estar confortável e observar a forma de mão e tudo que a gente já falou até aqui. Então, mais uma vez, exercício número 3, agora com a mão direita, vou tocar o Mi, o Fá sustenido e o Sol sustenido. Então vai ficar... Toquei um pouco mais rápido, mas ainda toquei lento, né? Essa velocidade, ela já é um pouco mais confortável do que o lento demais. Tocar lento demais é difícil, por isso que é importante praticar lento também. Inicialmente eu faria assim, ó, nesse andamento aqui, ó. Tá? E daí segue em frente. A ideia é você forma, relaxamento, dedos colados na tecla, observando a ação do pré-toque, toque e pós-toque com essa técnica dos dedos aderentes. Depois a gente vai inserindo novos elementos. A velocidade vem com o tempo e os desafios para você desenvolver a velocidade, eles precisam vir com a fundação da dissociação dos movimentos ou independência dos movimentos primeiro. Então vamos ao exercício número 4. Esse exercício número 4, ele tem alguma novidade? Não, ele é uma repetição daquilo que a gente já vinha fazendo antes, mas ele tem sim uma novidade, na verdade, que é essa aqui, ó. Nota repetida. Obviamente nas duas mãos, a nota repetida. Isso é muito importante, tá, gente? Porque nós já vamos colocar algumas questões aqui. Então vamos lá. Vou manter a posição Chopin e vou tocar com a mão esquerda para vocês poderem ver melhor o que eu estou fazendo. Então vamos lá, exercício número 4. Então percebam aqui, ó. Primeira coisa, não deixar o polegar cair. Você está deixando isso aqui, ó. Isso não pode acontecer, tá? Quando você tocar o polegar. O braço... Vou tocar uma oitava baixa para vocês poderem ver melhor o braço. É aqui que vocês têm que tocar, tá, gente? Eu tô tocando aqui para vocês poderem ver melhor. Ó, o braço... Vocês percebam que aqui é como se fosse um vagão correndo por um trilho. Ele não fica assim, ó. Tá? Isso não é legal. Esse movimento aqui a gente evita. A gente usa em alguns momentos só, tá? Esse movimento aqui. É muito específico, como por exemplo quando eu quero fazer isso aqui, ó. Para. Faremos exercícios com esse tipo de movimento lá na frente, na segunda temporada, tá? Desse workshop de técnica pianística, já estou dando um spoiler aqui. Mas na parte 5 dessa primeira temporada, nós falaremos de movimentos de rotação e queda do braço, então a gente vai entrar um pouco nisso. Quando a gente repete nota, como é o caso aqui, primeira coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é não quebrar o punho, tá? Que é aquilo que a gente via naquelas imagens. Não deixe o polegar quebrar o punho. Isso acontece muito, tá? Acontece muito mesmo. Primeiro ponto é esse. O segundo é que eu não vou tocar a nota repetida articulando só o dedo. Eu preciso de algum movimento vertical. E é aqui que a gente sai um pouco da ideia de simples articulação de dedo e começa a pensar no uso do corpo como um todo para auxiliar os movimentos. Então, se eu vou repetir o movimento, vou voltar para Dó maior. Estou repetindo a nota, mas estou com o mesmo dedo. Ó. Percebe? Olha o que eu estou fazendo. Ó. Como se tivesse uma força fazendo assim. Ó. É bem sutil. Eu estou fazendo isso aqui para exagerar. Ó.
Quando você vai tocar uma música que tem acordes repetidos, por exemplo... Né? No caso, muda o acorde. Quando você vai tocar uma música assim, ó, você não fica assim, ó. A gente não faz esse movimento para quebrar o punho. A gente faz esse aqui, ó. Que movimento é esse? É para cima. Ó. É para cima, tá? Ó. É como se tivesse uma força assim, ó. Então aqui, voltando, aqui para o meu exercício, o primeiro e o segundo não são movimentos iguais assim. Não quebre o punho. É só isso aqui, ó. Use um pouco do antebraço para fazer esse movimento de repetição, mas sem quebrar muito e sem depender só da articulação do dedo. Ó, um pouquinho de antebraço aqui para repetir a nota, tá vendo? Então de novo, ó. De novo devagar. Mesma coisa aqui, ó. Olha o pouquinho de antebraço que eu estou usando, ó. Sem quebrar o punho. Eu não fico aqui, ó. Você pode fazer assim também, tá? São duas formas de fazer que eu acho certas desse exercício. Uma é no toque aderente ainda. E a outra é usando um pouquinho de antebraço. Quando você começar a colocar velocidade nisso aqui, vai ser impossível não usar o antebraço. Devagar, fica mais ação no dedo mesmo. Devagar a ação fica um pouco mais no dedo, principalmente se for ainda mais lento que isso, porque eu recomendo, ó. Ou até mais devagar do que isso, tá? Principalmente se você ainda tiver com dificuldade de fazer esses movimentos e manter tudo que a gente vem construindo aqui de relaxamento, de independência de movimentos. Mas se você já consegue pôr um pouco mais de velocidade, essas notas repetidas vão exigir que você deixe o seu antebraço um pouco mais dinâmico. E aí eu recomendo o seguinte, antes de aplicar velocidade aqui, vá até a parte 5, lá nós falaremos de rotação do braço, peso do braço, e aí você volta para esses exercícios e vai sempre fazendo. Então, ó, mas se eu fosse colocar mais velocidade, essa nota repetida, eu usaria mais antebraço, porque ficar só aqui no dedo começa a ficar inviável. A velocidade também muda a forma como a gente toca. Mais rápido a gente vai tocar de um jeito, mais lento a gente vai tocar de outro. Mesma coisa quando eu vou repetir o terceiro dedo. Eu uso um pouco do antebraço, ó. Quanto mais velocidade, mais necessário o uso do antebraço. Ó. Estou exagerando o movimento aqui para vocês poderem ver, ó. É esse movimento, muito mais esse do que esse aqui, ó. Esse aqui eu consigo se for lento, ó. Aí eu consigo ficar só no dedinho, só no toque aderente. Mas se eu quero pôr velocidade, aí não tem jeito. Aí eu tenho que começar a usar recursos de rotação de braço e peso do braço, que nós vamos trabalhar com mais cautela na parte 5. Mas eu já quis deixar essa dica aqui, porque eu tenho certeza que muita gente, eu diria 9 em cada 10 pessoas que fizerem esse workshop, vão tocar rápido antes da hora. A gente sabe como é que é, as coisas são assim mesmo. Então, já deixo essa dica aqui. Se você for tocar rápido, não adianta ficar só no toquinho aderente, que é basicamente só a ação dos dedos, tá? Não adianta, aí você vai ter que aplicar antebraço. Aí talvez seja interessante ir até a parte 5 primeiro, antes de aplicar a velocidade. Ou vai logo lá para a parte 5 e depois você volta a assistir tudo. Então é isso. Não deixem de deixar aquele like, comentário, se inscreve, tudo mais. Link na descrição para quem quiser o nosso e-book. É só R$10, você ajuda esse canal a ter mais materiais assim, tá? Então é isso, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.